O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai é porque foi instruído, e por ele foi instruído, vem a mim. Porque não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, sequência aí da leitura desse capítulo 6 do Evangelho de João, e traz um ensinamento fundamental de Jesus para nós, para a vivência da nossa fé. Podemos dizer até para a compreensão da nossa vida. A sequência iniciou, nós acompanhamos aí há 2 semanas, né? Aquele evangelho, quer dizer, aquele trecho desse capítulo 6, o início ali do capítulo 6, em que aconteceu a multiplicação dos pães. Refletimos naquela ocasião, né? O gesto daquela pessoa, aquele menino, que colocou em comum aquilo que ele tinha. E o grande ensinamento de Jesus para nós, para a gente entender a sequência, né? Quando a gente tem a coragem, quando a gente não tem medo de colocar em comum, se o mundo coloca em comum, todos podem ficar satisfeitos, todos puderam comer e ficar satisfeitos. Aí na sequência, muito interessante, semana passada, aquelas pessoas fizeram a experiência de comer e ficar satisfeitos. E que bom que é comer e ficar satisfeitos. Eles queriam mais, queriam inclusive coroar Jesus rei, para que eles pudessem ter a garantia que eles poderiam continuar comendo e ficar satisfeitos. Aí Jesus fez um outro ensinamento para nós semana passada. Aí eu até fazia uma comparação, dizendo, olha, vamos colocar aí todas as nossas necessidades básicas, de comer, vestir, morar, enfim, se deslocar, transporte, colocar todas as nossas necessidades básicas no rol deste pão que nós precisamos. Não só queremos, como precisamos. Precisamos realmente ter as condições básicas para que o dom da vida seja pleno em nós. Mas aí, semana passada, com essa reivindicação, Jesus nos ensinou um mais. Ele disse, sim, tudo bem, é justo que tenhamos aquilo que seja o básico, necessário para a nossa existência. Mas a nossa vida não pode ficar restrita a isso. Aí eu dizia, a partir dos ensinamentos de Jesus, que ele se apresenta como sendo aquele que supre as nossas necessidades, aquele que dá sentido à nossa vida.
Jesus, na semana passada, nos falava, evidentemente, primeiramente, do pão da palavra, ou seja, falava para nós dos seus ensinamentos. O que, digamos, nos motiva? O que nos, digamos assim, de manhã, ao levantar da cama, o que nos leva? O que temos aí como motivação, como determinação para nós vivermos e termos a nossa vida? Cumprir as nossas obrigações e ter aquilo que é necessário para satisfazer as nossas necessidades básicas? Seria isso que nos motiva? Aí Jesus garante para nós, a vida é muito mais do que isso. Ter a vida a partir do momento em que temos Jesus como sendo o que dá sentido, o nosso pão. E ele falou, eu sou o pão da vida, né? O pão que os vossos pais comeram lá no deserto, eles comeram e morreram, ele vai retomar isso hoje para nós. Esse pão dá um sentido para a nossa existência. É lógico que essa fala de Jesus, aí nós iniciamos justamente a sequência, o evangelho de hoje, causa uma grande repercussão. Mas como é que ele é o pão descido do céu? As pessoas falam, mas a gente conhece a família dele, a gente sabe de onde veio, como assim ele desceu do céu? E aí Jesus vai continuar nos ensinando o que ele quer dizer para nós. Aí ele fala assim, olha, os vossos pais, eles comeram o pão, mas morreram. Ou seja, se a gente tem como motivação para a nossa vida satisfazer aquilo que nós precisamos para viver pura e simplesmente, ou seja, as nossas necessidades básicas, como chamei semana passada, a nossa vida, dentro dessa perspectiva, vai estar faltando algo. E é isso que Jesus tem para nos dizer. Deixar-nos conduzir pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. A primeira leitura que nós acompanhamos, o livro de Reis, traz aí um momento na história da caminhada do povo de Israel, na pessoa de Elias, que nos ensina muito hoje. Elias, um grande profeta, viveu num momento conturbado, tinha uma rainha, havia se casado com o rei numa aliança, e essa rainha estrangeira trouxe um monte de costumes do seu país para implantar em Israel, inclusive o culto ao deus Baal, um deus pagão. E gradativamente ela foi conquistando as pessoas para esse culto. O profeta levantou a voz, mas cada vez mais ele foi ficando sozinho. Houve confrontos e mais confrontos, a ponto da rainha querer o profeta morto de qualquer jeito. Dentro desse contexto, ele foge, ele some, ele vai para o sul. Como a própria leitura nos explica, ele quer chegar até o monte de Deus, o Monte Horebe. O Monte Horebe é onde Moisés havia feito a aliança, é lá que ele quer chegar. É como se dissesse assim, olha, estou falando sozinho, preciso recuperar as minhas forças. Então eu vou lá onde tudo começou, ao monte de Deus, o Monte Horebe. Ele se coloca a caminho. Mas o que tinha no caminho? Um deserto. No deserto, ele cansou, desanimou. É justamente esse o contexto da leitura. Elias senta e fala assim, olha, já não tenho mais forças, já não consigo mais, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor que meus pais, é melhor que me venha a morte. Alguns estudiosos dizem até que é uma postura depressiva por parte do Elias, né? Uma postura, está deprimido, na maneira como que a gente entende depressão até hoje. Aí o anjo do Senhor, Elias, acorda, coma, beba, primeira vez, segunda vez. E é interessante que o anjo diz assim, olha, você tem ainda um longo caminho para percorrer. É interessante a gente pensar que a rainha estava querendo matá-lo e continuava querendo matá-lo. Não mudou nada. Tinha um deserto, e o deserto continuava lá. Ele tinha que andar o deserto da mesma maneira. O que mudou? A disposição do profeta. Podemos dizer o que mudou foi o entendimento do profeta.
Talvez ele tenha se dado conta que estava faltando água, algo que não estava deixando, na verdade, ele encontrar sentido naquilo que ele estava falando. Simbolizado nesse pão e nessa água, este algo que faltava. Na verdade, o que Jesus está dizendo para nós, ao dizer do pão descido do céu, é justamente isso. Qual que é o sentido que nós damos para aquilo que nós fazemos? É algo que a gente constrói a partir daquilo que Jesus nos ensina? Ou será que nós estamos colocando o nosso entendimento, aquilo que passa longe daquilo que Jesus nos ensina? Paulo, na sequência da carta aos Efésios, hoje para nós, ele nos chama a ser imitadores de Deus. Sermos pessoas boas, a tal ponto daquilo que nós aprendemos na palavra, no pão que é Jesus, isso possa se fazer presente nas nossas vidas. É Jesus falando desse passo necessário, uma compreensão de nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas ações, a partir daquilo que vem do próprio Deus em Cristo Jesus. Mas é interessante que essa ideia que Jesus está passando para nós, ou seja, esse alimento que dá sentido para tudo aquilo que fazemos, ele continua, ele aprofunda para nós. Diante aí da resistência dos judeus, ele continua a sua reflexão e fala para nós, finalmente, depois de ter dito que ele era esse pão que dá sentido à nossa vida, ele fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Aí ele já está falando da carne. Ou seja, ele já não está falando não somente do pão da palavra, mas ele começa a falar para nós também do pão eucarístico. Ele está falando para nós na Eucaristia. Interessante que o versículo termina aqui, né? Do trecho de hoje. Na sequência da nossa missa, seria na semana que vem, o 20º domingo do tempo comum, que nós pegaríamos a sequência desse Evangelho de João, que completa esta mensagem. Só que na liturgia do Brasil, semana que vem a gente interrompe essa sequência para celebrarmos a festa da Assunção de Nossa Senhora. Então, toda vez que acontece isso, o padre faz a mesma coisa. Eu vou pegar a sequência do Evangelho da semana que vem para nós completarmos esse raciocínio que Jesus começou para nós. Então, o padre leu aí o versículo 50 de hoje. Vou ler a partir do 51, terminou nele. Vou ler a sequência para nós completarmos. E Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim Jesus coloca para nós, meus caros irmãos e irmãs, nessa busca de sentido para nossas vidas, a necessidade de primeiros comungarmos com os seus ensinamentos. É o que nós fazemos na missa, nesse momento. Refletir sobre o sentido de nossas vidas a partir dos ensinamentos de Jesus. Mas não é só isso. Não podemos parar nessa reflexão. Devemos buscar uma comunhão plena com Cristo Jesus, comungando o seu corpo e sangue. O corpo e sangue dado de Jesus por nós, por amor a nós, ao morrer na cruz, ao derramar seu sangue e ao nos deixar a Eucaristia
como um alimento. E ele conclui, finalizando, que dessa maneira, quem comunga com ele, com os ideais do Evangelho, quem busca colocar em prática aquilo que ele nos ensina no Evangelho, e quem comunga o seu corpo e sangue na Eucaristia, permanece nele, ou seja, em comunhão com ele, mas ele permanece também em nós. Dessa maneira, meus caros irmãos e irmãs, diante de Jesus, somos chamados a ser estas pessoas novas que já nos falava Paulo na semana passada. De uma tal maneira que esse amor de Deus que Cristo Jesus tem para nós, possa ser o grande motivador para as nossas vidas, orientador dos nossos passos, das nossas atitudes, para que, comungando então os seus ensinamentos, possamos comungá-lo também no seu corpo e sangue, ao participarmos desta missa e nos fortalecermos de tal maneira que Cristo esteja em nós, que Ele permaneça em nós, e para que na permanência de Deus em nós, tenhamos de fato esta vida nova. E Jesus completa, e eu o ressuscitarei. Ou seja, a nossa vida não termina pura e simplesmente com a nossa morte, muito pelo contrário, Cristo nos escancara o caminho para o sentido maior de nossa existência, contemplar Deus face a face no céu, alcançarmos a ressurreição e o sentido verdadeiro de todo o nosso existir. Nós continuamos a missa no folheto, rezando juntos.